Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou Frei Demétrios. Vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico. E neste bloco veremos a proposta de Jesus. O que é que Jesus sonhou para nós? E como é que nós podemos participar deste sonho de Jesus para um mundo melhor? Muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus mesmo, ele é o Evangelho. Então isso, Jesus ele é o Evangelho, ele é em pessoa, a carta do Pai escrita para todos os sofridos, para todos os oprimidos, para todos os pobres. A palavra Evangelho vem da língua grega e significa boa notícia. Em grego, ela era usada para anunciar um novo rei. Os evangelistas usam esta palavra porque perceberam a novidade que é Jesus para o mundo. Jesus é o verdadeiro rei a santificar e a construir uma civilização do amor. Então, o próprio Cristo, ele é a carta do Pai. Qual é mesmo o conteúdo dessa carta? Pois bem, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus, então, ele nasce no meio dos pobres e nós temos notícias bíblicas até os seus 12 anos de idade. Quando Jesus vai para Jerusalém, a sua família volta e Jesus é esquecido em Jerusalém. E quando a família volta, encontra Jesus discutindo com os mestres da lei. E os mestres da lei estavam maravilhados pela pessoa de Jesus. Dos 12 anos até os 30 anos de idade, nós não temos notícias por escrito daquilo que Jesus vivenciou, daquilo que Jesus fez. Nós chamamos então esse período de vida oculta de Jesus. Então, dos 12 anos aos 30 anos, a vida oculta de Jesus. O que é que Jesus estava fazendo nesse período oculto? Estava vivendo com o povo. Estava fazendo a escola da vida. Estava vivenciando a vida simples do povo simples. E estava vivenciando sua relação com o Pai amado, com o Pai de bondade. Quero falar com vocês agora a grande proposta de Jesus. E a grande proposta de Jesus é: Deus vem de novo para reinar. Deus vem de novo para reinar. O Evangelho, ele anuncia o reino de Deus, o reinar de Deus. Com a vinda de Jesus, começou de novo o reino que Deus pensou. Jesus respondeu às perguntas do Antigo Testamento, dizendo: o tempo já se acabou. É agora. O reino de Deus chegou. Sou eu. Creio no Evangelho, isto é, em mim, na minha proposta. Então, Jesus, ele próprio é a proposta de Deus. Com Jesus, o tempo se cumpre. Com Jesus, o reino chega. Com Jesus, o Evangelho se coloca diante de nós. Jesus, ele próprio é o Evangelho. Deus e sua justiça deverão ser o centro na organização e na vida do mundo dos homens e mulheres. É um mundo novo, completamente diferente deste mundo que estamos vivendo. Os grandes organizam de um outro jeito. O centro e o quadro de referência do mundo deles é o ter, é o poder, é o prazer, é a força, é o dinheiro, é o saber, etc. Gente, no mundo que Deus pensou, todos têm vez e voz. Os cegos enxergam, os coxos andam, os surdos escutam, os leprosos são reintegrados na sociedade,
Os pecadores e publicanos, eles são convidados e os oprimidos recebem a libertação. Para Jesus, portanto, o Evangelho é anunciar a passagem de um mundo desorganizado, transtornado, revirado e cheio de injustiças e opressão para um mundo novo, de fraternidade, de igualdade, de liberdade. É isso que nós lemos no texto do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Jesus, ele atacou com violência a velha estrutura do templo, símbolo de toda uma organização sociopolítico, econômica, religiosa da sociedade de dominação, de exploração e de fechamento. E Jesus a substitui pelo novo templo, que é seu próprio corpo, seu próprio ser. Os apóstolos só entenderam isso depois da ressurreição, à luz do Espírito, quando viram o mundo novo nascer no dia de Pentecostes. Para Jesus, portanto, anunciar um novo tipo de mundo é chamar os companheiros à conversão. Ele quer uma reviravolta de mentalidade. Conversão é mudança de mentalidade, é uma reviravolta na mentalidade. Uma nova maneira de entender a sociedade, as pessoas e as coisas. Para Jesus, evangelizar sempre significou anunciar aquele tipo de mundo que Deus sempre quis, o reino de Deus. É uma proposta clara, definida e definitiva. E este mundo novo nasce dentro deste nosso mundo desajustado, caótico. É uma luz no meio das trevas. Por isso, o Evangelho é notícia boa. O Evangelho é boa notícia. Porque mostra que da miséria pode brotar uma solução. O reino de Deus já amadureceu. Ele começa hoje, aqui, agora. Existe uma saída para esse mundo desajustado, caótico, cheio de opressão, de escravidão. A saída é pela boa notícia que Jesus traz e que Jesus é. Por ele é possível uma nova Páscoa para o povo de Deus. E para isso, basta converter-se, isto é, acreditar na proposta que Jesus faz. Perguntinha: como iniciou o reino de Deus? Jesus, ele começou formando uma equipe, uma pequena equipe. Ele escolheu colaboradores e colaboradoras para que convivessem com ele, também anunciassem um mundo novo, expulsassem toda forma de mal. O mundo velho da dominação, o mundo de pecado, tem que ser expulso. O Evangelho só é compreendido quando se vê como ele é vivido concretamente e numa comunidade. Para tomar parte dessa equipe, é preciso comprometer-se. Sim, é preciso comprometer-se com Cristo e com o seu projeto, que passa pela cruz, passa pelas dificuldades. Um detalhe, gente. Jesus, ele não tinha nenhuma escola. Sua escola era a própria vida, no cotidiano, no seu dia a dia. Jesus vivia a realidade e mostrava como é possível fazer um mundo novo. De dentro desse mundo velho de pecado, desse mundo velho de dominação. Jesus convidava a ler os sinais dos tempos para transformar esse mundo decaído a partir de dentro no mundo novo, no reinar de Deus. Também para nós, evangelizar será impregnar
do Espírito de Jesus a toda a nossa realidade, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor e para que Jesus possa reinar. Gente, em Jesus não existia divisão. Não existia diferença entre palavra e ação. Jesus vive o que prega. Por isso Jesus faz e diz. E tudo o que ele faz e diz tinha um objetivo: a comunhão das pessoas entre si e de todas as pessoas juntas com Deus nosso Pai. Por isso Jesus anunciava e realizava um mundo novo. Constantemente ele explicava aos apóstolos que entre eles não podia ser como na sociedade de dominação, mas deve ser o contrário. Nisto residia o essencial da mensagem evangélica e sua força revolucionária, no sentido correto da palavra, uma transformação verdadeira, uma reviravolta neste mundo caótico. Como será essa nova maneira de se relacionar? Como será essa transformação proposta por Jesus? Em algumas palavras, igualdade, fraternidade, partilha, serviço, intimidade com Cristo e com o Pai. Não vos chamo mais de servos, mas sim chamo-vos de amigos. Que eles sejam um, ó Pai, eu em ti, eles em mim. Eu sou um contigo e tu em mim. Que eles sejam um em nós, ó Pai. Nessa proposta, o homem e a mulher serão sempre o centro de tudo, o acima de tudo, a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Todos deverão ter a chance de se reajustar a este projeto. Então a conversão é, antes de tudo, uma oportunidade de nos ajustarmos a este projeto. Por quê? Porque a glória de Deus é o homem e a mulher livres, conscientes, realizados, plenos. No novo templo, a glória de Deus será celebrada toda vez que a comunidade criar vida ao homem e à mulher. Toda vez que a vida é manifestada, a glória de Deus é celebrada. Gente, Jesus sabe que quem está mais disponível para acolher o reino, para acolher esse mundo novo, são os pequenos, são os pobres, os marginalizados, os explorados, os dominados. Enfim, são aqueles que padecem e sofrem o peso do mundo desajustado e egoísta da dominação. Por isso, então, Jesus ele vai ao encontro dessas pessoas que não têm vez e dá graças ao Pai por ter revelado sua mensagem aos pequenos. Gente, quando Jesus convidava algum rico para o mundo novo, devia se transformar, devia passar por uma metamorfose, ou na linguagem bíblica, uma metanoia, isto é, uma conversão, como foi o caso de Zaqueu. Do contrário, Jesus ficava profundamente triste, como ficou com o jovem rico que disse não. Jesus constatava que é muito difícil um rico entrar nesta dinâmica do mundo novo. É muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. O rico poderá se salvar, porque para Deus tudo é possível. Ele poderá entrar na casa de Deus, que é o seu reino. Mas quem vai construí-la são os pobres, são os pequenos. Porque é difícil para o rico entrar nisso, nessa mentalidade nova. Essa mentalidade, gente, depende dos pequenos. Por isso, os agentes transformadores da mudança deste mundo numa civilização de amor são os pequeninos, são os pobrezinhos, são os marginalizados. Pois é.
Para Jesus, então, não há dúvida nenhuma quanto ao uso das riquezas e nem quanto aos que se apegam a estas riquezas. É preciso deixar esta maneira de ver, esta corrida ao dinheiro, para poder viver o mundo novo, onde tudo é repartido, onde cada um recebe aquilo de acordo com sua necessidade. É preciso, então, essa mudança de perspectiva. Por isso, então, Jesus nunca deixará de ser pobre, de se situar no meio dos pobres, dos pequenos, dos humildes, dos simples. Sempre foi e sempre estará lá, no meio dos pequenos. Foi para eles, para os pequeninos, então, que Jesus anunciou o reino, porque a mudança virá por meio dos pequeninos. Essa presença de Jesus no meio dos pequenos, porque os pequenos é que são os agentes que vão transformar, porque são os pequenos que captam a proposta do reino. Os ricos, para captarem essa proposta, eles necessariamente terão que abandonar a riqueza, como foi o caso de Zaqueu. Sem esse abandono para se entregar totalmente nas mãos de Deus e seu projeto de vida, o rico não constrói o reino. Na Bem-aventuranças, Jesus deixa uma porta muito bonita aberta para os ricos, dizendo: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Então isso. Aquela pessoa poderosa que ela é perseguida porque ela luta pela justiça, ela se faz pequena, essa pessoa ela entra na dinâmica. Necessariamente, a pessoa tem que passar pelo dinamismo do reino, abandonando toda a riqueza, todo o poder. Gente, Jesus acreditou tanto nesse projeto do reino de Deus que chegou a doar totalmente a sua própria vida. Ele se fez obediente até a morte. E claro que sendo fiel ao Deus dos pobres e aos pobres de Deus, condena radicalmente um sistema em que os pobres não têm lugar. É claro que o sistema o condenará. Jesus será morto. Mas veja, a sua ressurreição será a prova de que é justamente esta vida aquela que vence a morte. Será a vitória definitiva de Javé e a certeza de que agora este reino é possível a quem crê. Muito bem, meu irmão? Muito bem, minha irmã? Desejo a vocês um grande abraço em Cristo Jesus e que nós possamos seguir os passos do Senhor. E até a próxima aula, onde aprofundaremos um pouquinho como que se formaram os livros do Novo Testamento. E assim daremos continuidade a este curso bíblico. Deus abençoe e estejamos sempre unidos na palavra do Senhor. Amém.